Eu queria agradecer meu amigo Almir por ter se dedicado tanto a fazer essa crítica e colocou essa cara de palhaço para poder sair aqui no vídeo, cara. Gostei muito, Almir. Tá ótimo. Você tá muito bem assim, com essa sua cara de palhaço. Coringa! Jared Leto estreia... Não, Jared Leto não! Desculpa, pessoal, desculpa. Ei, galera. Foi mal. Se der o dislike, a gente entende, viu? Joaquim Fênix. Grande Joaquim. O Joaquim, ator português, Joaquim Fênix. Joaquim Fênix. Eu vou começar com uma enquete. Esse filme é a fórmula perfeita de criar um vilão? Cara, ele é... Ou mostrar o percurso da vida de como se tornar um grande ícone do crime. Exatamente. Essa breguice que eu me tá falando, eu acho que é interessante se a gente unir com um comentário que eu vi uma vez, que era o seguinte, que todo vilão, ele é o herói da sua própria história. E nós temos um filme que é um grande retrato disso, né? Se a gente parar pra pensar nos melhores vilões da história do cinema, todos eles são cativantes, todos eles têm uma trajetória. Exato. Que você entende como é que eles chegaram naquele ponto e tudo mais. E esse filme, ele chegou para fazer o mesmo pelo grande vilão, um dos maiores vilões de todos os tempos, dos quadrinhos nem se fala, que é o Coringa. O nosso grande agente do caos, né, cara? Eu achei impressionante, principalmente a atuação de Joaquim Fênix, onde ele conseguiu mostrar e demonstrar em detalhes cada passo para uma jornada. Porque, na verdade, acho que o Coringa... O filme é uma jornada. O filme é uma jornada. Né? Ele conseguiu transformar. E esse filme conta a história de Arthur Fleck, que é um rapaz, um cara... Comediante, que quer tentar a vida na carreira da comédia e cuida da mãe. Só que a sociedade o trata de uma maneira totalmente... Como se ele fosse um palhaço. Como se fosse um palhaço, um cachorro de rua. Trata ele como um palhaço. Aí ele pensa, eu sou um palhaço? Pois vocês vão ver o que é um palhaço agora. Pronto. Para começar a história, você não precisa nem saber quem é Coringa para assistir esse filme. Se você for assistir, nunca tendo ouvido falar do personagem Coringa, ou nunca tendo ouvido falar de Batman ou o que for, você ainda vai entender tudo que acontece nesse filme e você ainda vai gostar muito, porque ele não depende do seu conhecimento prévio ou de momentos icônicos. Tanto que não tem. Eu poderia dizer que não tem muitos momentos icônicos familiares da história dos personagens no quadrinho. Ele é uma história bem independente. Essa história não existe nos quadrinhos. De fato, ele é sutil. Ele é muito sutil. Ele basicamente menciona uma coisa porque, de qualquer maneira, faz parte daquele universo. Faz parte daquele universo, certo? Mas de uma forma muito contida. Não, muito contida. Muito contida. E o diretor Todd Phillips teve a opção de fazer uma coisa bem distante. Uma coisa que realmente contasse individualmente a jornada desse vilão. E uma coisa que eu achei fantástica é que a direção dele, eu acho que eu fico imaginando como foi que ele dirigiu o Joaquim Fênix. Quando me disseram que o Joaquim Fênix ia fazer o Coringa, eu pensei, vai ser legal. Eu tenho certeza que ele vai fazer bom. Porque a gente sabe que a gente teve aí um último Coringa com o Jared Leto, que não foi... O melhor de todos. Foi o melhor de todos. O melhor, né? A gente tá meio que mimado a universos cinematográficos, né? Nós temos o da Marvel, nós temos o dos X-Men, que são uma série de filmes interligados, nós temos o da DC. Aí, de repente, a gente sabe que vai ser um filme que não vai ter ligação com nenhuma com os outros, independente. Que é completamente independente e que vai se passar numa época diferente, com um personagem, com uma versão do Coringa que não é dos quadrinhos, que é o Coringa em termos de o que é que o Coringa significa. Exatamente. Então esse filme representa bem. Ou seja, ele constrói a simbologia. Mas ele também tem outro ponto. O diretor Todd Phillips, ele apesar de ser um ótimo diretor, ele é conhecido pelas comédias dele. Ele fez a série Se Beber Não Case, por exemplo. Que são filmes bons, né? Tem um ou outro que não é tão bom, mas... tem história. Mas são filmes que têm história boa e tudo mais. E é outra coisa também que eu já tinha ouvido muito falar. Para você entender de drama, você tem que entender um pouco de comédia. Então, como você mesmo citou, existem diretores que saíram da comédia e começaram pro drama e que conseguiram fazer filmes que têm cargas emocionais bem fortes, né? Exato. E esse é um grande exemplo disso. É exatamente que ele é um filme que tem uma tensão emocional ao longo do filme inteiro. A sensação que você tem é que tem uma aura, um peso em cima dos acontecimentos do filme. Porque é um personagem muito amargurado, que traz muitos traumas. Ele é um personagem que é o tempo todo tendo pena de si mesmo, raiva de si mesmo. Você fica, quando começa a ver o filme, que é um filme muito realista, ambientado nos anos 70, então ele tem muitas características assim do cinema daquela época. Ele segue um caminho muito natural de ser uma pessoa qualquer que vive na sarjeta
pra chegar a ser o palhaço do crime. Eu acho que interpretar um personagem como Coringa é algo muito forte. Eu acredito que o cara que criou o Coringa, ele era o Coringa. Na cabeça dele, não, eu sou o Coringa, então eu vou fazer. Só que eu acho que, logicamente, ele não fazia, ele nem era o agente do caos. Ele potencializou tudo aquilo que ele poderia ser. E eu acredito que todos os atores que passaram por esse papel, desde o César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, disseram tu sabe o que eu sou? Disseram que ele ficava meio doido no set. Não, né, ele enviava ratos mortos pros colegas de cena. Pois é. É loucura. E o Joaquim Fênix, que teve que perder 24 quilos em alimentação apenas de água e frutose e não sei o que lá, que o cara deu uma entrevista falando tudo isso, eu fico pensando o quanto esse papel ele sobrecarrega um ator. Demais. E até onde um ator tem que ir para fazer um papel como Coringa. Pronto, pois é. Cara, é impressionante. O impacto, eu acho que ele é avassalador, é muito forte. E o filme, claramente, a gente vê que o diretor se inspirou em grandes filmes clássicos do cinema, principalmente dos anos 70, e até a presença do próprio Robert De Niro lá reforça isso ainda mais. Na verdade, o filme ele tem uma ambientação e até a narrativa técnica do filme, a edição, tudo, como se fosse um filme dos anos 70. Ele é contado dessa forma. Exatamente. Né? Esse filme, eu vou até dizendo logo para cortar o barato de quem tá achando que vai ver um grande filme de ação, Coringa segurando uma bazuca em cima. Não é assim. O filme, eu diria que se ele tivesse sido filmado nos anos 70, ele teria chegado no mesmo resultado. Não. Porque até assim, tipo, não existe grandes espetáculos de efeitos especiais, não existe grandes sequências porque o filme que envolve... O filme não precisa apelar para isso, porque ele é uma narrativa pura e crua, e de humana. Pessoas, bem humana, de pessoas reais, sendo brutalizadas, sendo criminalmente abusadas, eles tratam de assuntos até bastante delicados, como a depressão, política, problemas de política, problema psicológico e tudo mais. E ele consegue fazer isso de uma forma que fica fácil de você compreender a motivação dos personagens, a motivação do próprio Arthur Fleck, né? O que é que tá levando ele a piorar ou a ficar mais resolvido na cabeça dele sobre o que ele quer fazer e tudo mais. É isso mesmo. E as grandes influências que você vê nesse filme, claramente, são filmes como Taxi Driver, você vê O Rei da Comédia, que inclusive o personagem do Robert De Niro está muito próximo lá. Bom. Nós vemos muita influência também do Operação França, né? Aquele filme do Gene Hackman, famoso também. Talvez pelo fato de a gente conhecer o personagem, a jornada do personagem, algumas coisas que acontecem ao longo do filme, eu achei que eram meio previsíveis. Teve algumas reviravoltas que eu entendi, eu saquei na hora que era para ser mais chocante para mim, mas acabou não sendo. Então, a atuação do Joaquim Fênix, perfeita, um grande estudo psicológico de um personagem, é um filme que tem momentos tensos. E não é apenas tenso no sentido de, meu Deus, será que alguém vai apanhar, alguém vai morrer? Não, é tenso no sentido, tipo assim, rapaz, como é que ele tá suportando essa emoção, esse momento, essa humilhação, essa tristeza, essa euforia. Tá entendendo? E você percebe isso nele. Ele é impactante. Eu nunca vi, e dentro da atuação do Joaquim Fênix, eu nunca vi alguém que consegue rir, gargalhar com tanta tristeza dentro, com tanta emoção. Teve momentos que eu tava sem ar. Eu não consegui dizer, meu amigo, pare! Gera uma agonia, gera uma sensação que eu acho que é isso que é o Coringa. O Coringa é isso, ele causa desconforto, ele quer tirar você do seu conforto, do seu lugar comum. Para quem é fã de quadrinhos e para quem não é fã de quadrinhos, por favor, vejam Coringa. Indicamos demais. E por ter uma narrativa pura, crua, avassaladora e uma atuação sublime, eu diria que esse filme é do caralho. Esse filme, ele tem um pequeno problema, uma pequena questão, que é o seguinte, tem dois aspectos nele que me incomodaram um pouquinho, que para mim não deixam ele perfeito, apesar de, tipo assim, serem defeitos menores, né? Primeiro de tudo, ele tem alguns momentos em que eu senti que o ritmo caiu muito, ficou muito lento. Algumas cenas eu senti que houve um pouquinho de redundância do tema que estava sendo abordado, mas mesmo assim ainda não é ruim de jeito algum essas cenas e essa situação. Eu fico querendo mais daquele Coringa. Eu queria mais dele, mas o filme tá tão bom, tá tão enxuto, que eu acho que se mexer, pode ser que estrague. Então, fica por esse mesmo, tá certo? Mas eu diria que esse filme é porreta.
E é isso aí, galerinha. Já sabe, se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo para os cinéfilos de plantão que gostam do Jared Leto. Quer dizer, Jared Leto. Joaquin Phoenix. Não do universo DC. Esquece o universo DC. Você já sabe, né, meu amigo? Não perde mais um vídeo do Foco. Mania!